Presidente, senhores deputados, eu não posso deixar de referir nesta intervenção que, de facto, no debate político não vale tudo e que, insistentemente, a direita vem aqui dizer mentiras. E mentiras porque não conta a história toda, não conta que há autarquias, como foi o exemplo que aqui deu, que têm esses valores de mim porque foi imposto pelos governos e foi consequência da gestão do Partido Socialista. Esta é a realidade. É uma posição como impôs para aqueles municípios que entraram no PAEL e como impôs aos municípios que hão de entrar no FAM. Taxas máximas para tudo, onerar as pessoas. É isso que o vosso governo aqui faz. Senhor Presidente, senhores deputados, cumprimentamos... Façam silêncio para podermos ouvir a senhora deputada que está no uso da palavra. Faça o prosseguir, senhora deputada. Cumprimentamos todos os signatários desta petição que reclamam a redução imediata do IMI. A alteração do Código do IMI, a par da atualização do valor patrimonial dos imóveis, conduziu a um grande aumento do IMI para muitos portugueses que, em algumas situações, atingem valores incomportáveis. Não podemos ignorar que este aumento do IMI ocorreu num contexto de extremas dificuldades para os trabalhadores, os reformados e o povo. O IMI aumentou ao mesmo tempo que o poder de compra reduziu, que o Governo cortou salários, pensões e prestações sociais, que aumentou os impostos sobre os rendimentos de trabalho e que transferiu para as pessoas cada vez mais encargos com a educação e a saúde. Claramente, o aumento do IMI insere-se numa opção política deste Governo de empobrecimento dos portugueses. Sobre o impacto do IMI, é preciso considerar o seguinte. Em primeiro lugar, não é possível analisar estes impactos somente na vertente da sua taxação. Isto é preciso uma análise mais profunda sobre os critérios introduzidos no Código do IMI que conduziram ao agravamento geral do IMI. Em segundo lugar, o IMI tem de ser visto na ótica da sua desoneração para a habitação própria e permanente, no quadro de uma alteração mais profunda e geral da injusta carga fiscal que recai sobre os trabalhadores e o povo, como de resto o PCP propôs uma vez mais no último Orçamento de Estado e no projeto de lei número 686. Por fim, é necessário conjugadamente encontrar mecanismos que garantam às autarquias os meios financeiros a que têm direito para dar cumprimento às suas atribuições e autonomia, contrariando lógicas que procuram opor os interesses dos cidadãos ao papel que as autarquias assumem na satisfação das necessidades das populações e na melhoria das suas condições de vida. Em suma, entendemos que se deve promover uma desoneração do IMI através de uma alteração global do Código do IMI e, simultaneamente, deve-se alterar o regime de finanças locais, reforçando a participação das autarquias nos impostos do Estado, numa justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e local e rejeitando qualquer modelo de fiscalidade local. A opção política do Governo em relação a esta matéria vai no sentido oposto, de ir mais longe na fiscalidade local, onerando mais as pessoas e transferindo para as autarquias o ónus e o odioso da política fiscal, ao invés de transferir os recursos públicos adequados para as autarquias, como prevê a nossa Constituição. Em relação ao IMI, entendemos ainda, aliás, como já propusemos no âmbito do Orçamento de Estado para 2015, que se deve manter o regime de salvaguarda, não podendo o aumento do IMI exceder 75 € em relação ao ano anterior. Se deve isentar do IMI os agregados familiares cujo rendimento bruto total não seja superior a 2,2 vezes o valor anual da retribuição mínima mensal garantida e para os agregados em que um dos elementos apresenta uma deficiência com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 80%. Vou terminar, Sr. Presidente, em que o valor patrimonial tributário não exceda 10 vezes o valor anual da retribuição mínima mensal garantida e se deve revogar os benefícios fiscais para os fundos imobiliários. Disse.